Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Você já deve ter se deparado com alguma notícia em jornal ou algum programa de TV com sensacionalismo em torno de tragédias, seja uma tragédia automobilística ou uma tragédia natural provocada intencionalmente ou não pelo homem, pode ser um assassinato, mas alguma notícia que chocou você e deixou você emocionalmente abalado. Você sabia que muitos jornais se utilizam do sensacionalismo para ganhar dinheiro? O que você acha disso? Você acha correto que a imprensa ela transforme em espetáculo a dor de alguém? Não saia daí. Em instantes nós iremos conversar, vamos bater um papo sobre a narrativa da violência como produto de consumo. No programa de hoje, nós iremos conversar com o professor Márcio Alexandre sobre narrativas de crimes nas crônicas policiais de jornais e periódicos. O professor Márcio Alexandre é graduado em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e em Direito pela mesma universidade. Ele é mestre em Ciências Sociais e Humanas e desenvolveu a pesquisa com o tema Crime em Primeira Página, Sangue e Violência na Crônica Policial do jornal Gazeta do Oeste entre os anos de 1977 e 2015. Atualmente, Márcio Alexandre é professor da Rede Municipal de Ensino na cidade de Mossoró, advogado e também jornalista. Márcio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fazia muito tempo que eu gostaria de bater esse papo com você, pela importância que você tem como educador, como do advogado, como jornalista e a importância de sua pesquisa para esclarecer algumas questões relevantes em torno do sensacionalismo. Seja bem-vindo, amigo, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Lemuel, aos telespectadores do canal, os que vão nos acompanhar nessa transmissão. Bom, Lemuel, agradecer a você pelo convite, discutir questões afetas à violência ou à segurança pública, é discutir questões que são muito relacionadas com a sociedade, porque dela deriva, nela faz transformações, traz consequências e mais do que isso, né, nos traz a provocação da reflexão sobre por que acontecem e, sobretudo, por que é que há um interesse tão forte, tão massivo em relação ao crime de sangue, em relação à violência, em relação a esses fatos tratados de forma tão sensacionais pela imprensa, né? Há uma série de consequências disso, né? Acredito que existam outras vertentes de pesquisa pensando nessas consequências. Nós nos detivemos a pensar mais por que é que houve esse interesse, né? E como isso afeta cada um daqueles que estão nesse fato, ou como consumidores, né? Ou como personagens daqueles fatos que estão sendo relatados. Então, eu sou jornalista desde 1997, mas leio jornal desde o início dos anos 80. Pouco depois que eu me alfabetizei, eu já começava a ler jornal para feirantes ali, quando a feira era ao lado do Mercado Central, e foi ali que eu já comecei a perceber que havia uma exposição, no meu ponto de vista, naquela época já ainda de garoto, de que era uma exposição exagerada do crime na primeira página.
Márcio, no início do seu trabalho, você coloca uma frase que é: o sensacionalismo virou produto na mídia. O que significa essa afirmação? Sim. Isso quer dizer, Lemuel, que a notícia, como pretenso catalisador de transformações sociais positivas, ela foi substituída pelo desejo apenas de vender, de buscar leitores, de buscar audiência, de querer que as pessoas tenham aquele produto sem que haja uma reflexão sobre isso, né? Querer vender cada vez mais, querer audiência cada vez maior, se tornou o grande fetiche dos jornais, da mídia, da TV, hoje dos canais, né, midiáticos na internet. E aí, Lemuel, essa busca pelo grotesco, pelo sensacional, quando ela é substituída pela possibilidade apenas do lucro, você está eliminando a ideia de que as pessoas reflitam sobre o fato, que elas tenham uma consciência crítica sobre aquilo. Estão apenas lendo ali para ter aquela sensação, para saber, para ter a curiosidade, para até mesmo fazer a tão conhecida fofoca. Ah, é lógico que os meios de comunicação, as empresas de comunicação, elas precisam ter faturamento, elas precisam ter renda para se manterem. Mas em alguns tipos de atividades, é importante que aquele papel social que elas têm não seja substituído apenas pelo desejo de ter lucro. Porque aí, quando você opera nesse aspecto, eu acredito que talvez até o seu papel social enquanto órgão de comunicação vá diminuir um pouco, porque se pensa que colocar um instrumento de comunicação, colocar uma empresa de mídia, se queira com muito mais intenção de dar uma contribuição à sociedade do que de que é oferir lucro. Quando a intenção é só oferir lucro, aí o papel dele está diminuído, e quando o papel de um órgão de comunicação é diminuído, não há muito ganho para a sociedade, porque a gente tem alguns instrumentos, alguns equipamentos de freamento de algumas pulsões, de alguns movimentos, e quem faz isso, né, de forma pública é a imprensa, é a mídia. Quando a mídia só quer vender, aí fica muito difícil para a sociedade pensar que tipo de melhoria, que tipo de construção para o futuro a gente está se dispondo a fazer. O leitor, ele gosta de ler sobre violência ou ele é induzido pelo jornal? Ah, isso é interessante. O leitor ele gosta de violência, e não é de hoje. O ser humano gosta de violência, né? Na nossa pesquisa, a gente fez alguns recortes de históricos sobre essa questão dessa atração do ser humano pela violência, né? E aí não é de hoje que o crime choca, que o crime atrai, que o crime causa fetiche, causa fascinação. O jornal percebeu cedo que isso acontece, né? E aí, como ele percebeu que havia essa predileção, havia esse interesse, ele começou a oferecer o crime violento, não só no jornal, mas, sobretudo, na primeira página do jornal. Você tem uma ideia? A gente pesquisou todas as edições do Gazeta do Oeste, né? Nós, como não tínhamos o conhecimento de como as coisas aconteciam na imprensa, né, por ser um jornalista, como já frisei anteriormente, desde 97, e a nossa pesquisa foi feita lá ali a partir de 2016, 2017, então, eu conversando com o meu orientador, a quem aqui eu rendo homenagem e agradeço não só pelo trabalho que fizemos, mas sobretudo pela preocupação dele em relação a mim enquanto pesquisador. Estamos sempre trocando ideias, o professor doutor Francisco Linhares Fonteles Neto. E aí, você, Lemuel, como professor e pesquisador, você sabe que a produção de um material científico, sobretudo em nível de dissertação, ela demanda uma conciliação muito importante entre o orientando e o orientador, e onde se faz concessões de parte a parte, mas
vez por outra é preciso que tanto o orientador, naquilo que ele pensa para o trabalho, ele impõe alguma condição, e do mesmo jeito o orientando. E aí eu fiz questão de reafirmar que gostaria de pesquisar toda a Gazeta do Oeste. Lógico, o orientador ficou preocupado porque foram mais de 18 mil edições. Então, foram centenas de milhares de matérias que eu li e cataloguei uma a uma para que não me passasse, né, despercebida nenhuma matéria de crime. Gostaria de que todas as matérias de crime que tivesse no jornal passassem pelo meu escrutínio enquanto pesquisador. E aí a gente percebeu que sim, que o jornal se interessou demais em publicar a violência em primeira página, porque via que o leitor queria. Aí aconteceu, então, aquilo que a gente chama de círculo retroalimentar. O leitor se interessa pela violência, o jornal percebe e oferece o crime violento. Quanto mais ele oferece, mais o leitor se interessa. Quanto mais o leitor se interessa, mais o jornal o induz a ler. Então, é esse círculo de retroalimentação praticamente mútuo, se é que existe retroalimentação sem ser mútua. A imprensa transforma a notícia de crime em espetáculo? Demais, demais. E não só na TV. Tanto na TV como também em outros meios. Na TV é mais perceptível, porque a TV se utiliza da linguagem oral. Então, quando você está dizendo, quando você está narrando ali, você vai oferecendo elementos que tornam ali o espectador cada vez mais ávido, cada vez mais curioso pelo que pode acontecer daqui a pouco. No jornal acontece quando oferece uma foto mais chocante, quando oferece aqueles infográficos, quando faz uma escalada diária, né, a chamada repercussão do caso. Então, todo dia o fato chamou a atenção, todo dia o jornal vai atrás de algum outro elemento para estar explorando esse mesmo fato. Então, isso não deixa de ser uma espetacularização. E na TV, né, até a forma como o narrador impõe a sua narração, a sua voz, né, quase como se fosse um narrador de futebol desses bem bairristas, né? Nós tivemos muitos casos emblemáticos, né? O sequestro da Eloá, por exemplo, todo mundo ficou conhecendo porque transmitia quase 24 horas por dia, desde a ocorrência até o desfecho trágico final, né? São vários. Mais recentemente, nós tivemos, acho, o ano passado, a morte da cantora Marília Mendonça também. Logo que se soube que o avião caiu, já começou-se a transmitir. E aí eu acredito, inclusive, que não se tenha dito ali que ela tenha morrido, porque corria-se o risco da família saber da morte da artista pela televisão. Que esse é um dos riscos que se tem ao se ter uma transmissão ao vivo, essa espetacularização, sabe, imediata, 24 horas, e quase sempre a gente tem. Então, essa espetacularização em busca da audiência, em busca de cada vez mais vender, é muito nociva, porque você não tem filtro. Se tiver aqui, por exemplo, uma equipe de TV passando aqui próximo e acontecer um fato, provavelmente eles vão pedir vênia lá, quem estiver apresentando o estúdio, e vão pedir para transmitir. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui na Presidente Dutra, aqui na BR-304, perto do viaduto, um carro pegou fogo pouco mais das 3 horas, e certamente teve transmissão ao vivo lá. Imaginemos que isso se transmita, graças a Deus não houve nada com o motorista, mas aí o motorista morre. Daqui a pouco está a família assistindo e talvez em chamas a vítima lá se debatendo, como já aconteceu, inclusive, com essa coisa de ter todo mundo com o celular na mão, transmitindo, e aí, muitas vezes, os canais de comunicação fazem uso dessas gravações, né? Então, é uma espetacularização que tem ficado cada vez mais preocupante, porque a possibilidade de levar algo ao vivo hoje é muito grande. Antigamente era uma mão de obra, uma logística muito forte para você transmitir um fato ao vivo. Hoje não. Celularzinho com internet você transmite de qualquer canto. E a facilidade com que a transmissão ocorre, ela traz como consequência danosa o fato de não se ter
uma edição, um filtro, algo que minimamente amenize aquilo que se está apresentando. Porque, infelizmente, Lemuel, quando se trata de espetacularização, não se está se pensando, e a gente viu isso na nossa pesquisa, não está se pensando que vai oferecer uma possibilidade de reflexão a quem está consumindo esse produto. Se quer apenas vender, se quer apenas conseguir audiência. Estamos conversando com o professor Márcio Alexandre sobre narrativas de crimes nas crônicas policiais de jornais e periódicos. E, antes de irmos para o segundo bloco, eu quero pedir a você que entrou agora no canal, ou que acompanha o nosso trabalho, mas que ainda não é inscrito, que se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação, deixe seu comentário, dê sugestões de temas. E eu quero agradecer às pessoas que têm enviado comentários e sugestões para entrevistas. Essa, por exemplo, foi uma sugestão de um companheiro, de uma pessoa que acompanha o nosso canal, que gostaria que nós discutíssemos um pouco sobre esse caráter sensacionalista das notícias veiculadas na imprensa. Márcio, duas reportagens me chamaram a atenção na sua pesquisa. A primeira, sobre a morte de uma estudante provocada por aborto. E a segunda, o assassinato de um travesti. Essas temáticas eram recorrentes nas páginas dos jornais? Lemuel, a narrativa dos fatos pela imprensa, ela precisa ser analisada sob dois aspectos, né? O primeiro é, daquilo que acontece na sociedade, o que é que interessa como notícia. Segundo, daquilo que ocorre na sociedade e que interessa como notícia, o que foi que chegou ao conhecimento da imprensa. Né? Então, tem esses dois aspectos. Eu digo isso porque nas 26 primeiras edições da Gazeta do Oeste, acho que de 77 a 78, a Gazeta começou como semanário, como periódico semanal, a Gazeta publicou 173 matérias. Dessas 173, 79 eram matérias policiais, que a gente chama. E dessas 78, quase 50%, né, pouco mais de 40%, 40 e poucos por cento, e dessas 79, perdão, 10 foram para a capa, como chamadas de capa. Né? Então, você tem aí quase 15% aí. Então, acontecendo esses fatos, e esses fatos chegando ao conhecimento da imprensa, certamente eles serão publicados e publicados de forma recorrente. Né? A gente tem vários registros desse ao longo da história da Gazeta, né? de abortos, e aí os crimes de aborto, eles chegavam menos ao conhecimento da imprensa, porque eram feitos de forma muito clandestina, e aí de uma forma clandestina, muito escondida, muito difícil de acesso para o grande público. E aí, além de ser difícil acesso ao grande público, muito difícil também chegar ao conhecimento da Gazeta ou de qualquer outro jornal. Tanto que, nesse caso aí, ocorreu porque só foi matéria porque a menina faleceu, a mãe faleceu, né? E os crimes de travestis também eram muito comuns, né? Os crimes contra travestis, embora talvez esse termo hoje quase não se use mais, hoje é crime de transfobia, de homofobia, essas coisas, essas novas nomenclaturas, né? Então, mas eram comuns, aconteciam e iam acontecendo, e chegando ao conhecimento, não havia qualquer impedimento de que esse ou aquele crime dessa natureza não fosse publicado, por uma razão também, lembra, que a gente talvez discuta isso em outras questões, uma razão muito simples, porque são fatos, crimes, são ocorrências que geralmente, pelo menos as que vêm a público, envolve pessoas de pouca instrução, pessoas pobres, e aí o crime sensacional
e a espetacularização desse crime, ele tem uma coisa muito forte. Eles são visados bem mais quando envolve pessoas nessas condições, de baixa escolaridade e de pouco poder aquisitivo. Márcio, como é a relação entre o jornal, o repórter policial, e as famílias envolvidas numa tragédia ou crime cuja notícia é transformada em espetáculo? Lemuel, nos meus quase 30 anos de jornalismo, eu poucas vezes escrevi matérias policiais, né? Só em algum plantão e tal. Mas na nossa pesquisa, a gente fez entrevistas com os repórteres policiais, né? Dos que estiveram em toda a trajetória da Gazeta, nós só não conseguimos entrevistar dois, né? Um porque havia falecido e o outro porque acabou não retornando aos nossos contatos, sabe? Então nós não conseguimos entrevistar esses dois. E a nossa percepção sobre como é que essas famílias reagem, ela é baseada em como a gente via o dia a dia e quando a gente ia também para algumas coberturas, para alguns fatos, a gente ia no mesmo carro e às vezes até acompanhava a cobertura do repórter policial e também a partir das entrevistas que nós fizemos com esses repórteres. Mas basicamente as pessoas elas tinham o repórter policial alguém ainda como sendo distante daquele fato. E mais do que isso, a, a percepção que se tem era que as pessoas, ao contar o fato, ou ao passar o seu relato, o que sabia sobre aquilo que tinha acontecido com um familiar seu, parecia que para elas contar isso lhes trazia um certo alívio, diminuía aquela dor, aquele sofrimento. E além disso, né, viam também o repórter como alguém que ia contribuir, né, nos casos de crimes dolosos contra a vida, para que o pretenso criminoso, o suspeito, o acusado, fosse identificado, fosse encontrado, fosse preso e fosse julgado. Então, para essas famílias, né, e a grande maioria delas de baixa instrução, de pouca escolaridade, levar o fato à opinião pública por meio das páginas do jornal era aumentar a possibilidade de que houvesse justiça naquele caso. Que, aliás, essa ideia de instigar as pessoas contra uma suposta necessidade de justiça em determinados casos concretos é que fez abundar aí esses programas sensacionalistas. Então, as pessoas elas se colocam como personagens desses programas, as famílias das vítimas, e em alguns casos as vítimas, como é os casos, por exemplo, de assaltos, de sequestro em que as vítimas permanecem vivas, elas se colocam na condição de serem personagens desses programas na, na, no entendimento de que tornar isso público vai fazer com que a justiça seja mais célere, vai fazer com que o prejuízo e o dano causado a elas seja reposto, seja ressarcido o mais rápido possível. Há esse entendimento de que tornar público fará com que a reparação seja mais ágil. Você terminou respondendo duas perguntas numa só e de uma maneira muito objetiva, isso é bom, né? É, vamos para o nosso terceiro bloco e eu gostaria de saber, Márcio, Hum, a exposição ou espetacularização da tragédia, do crime, pela imprensa, tem classe e cor? tem, tem sim. A cor é negra, a classe é o pobre mais, o pobre periférico, né? Nós, num dos subcapítulos do nosso trabalho, a gente fez uma cartografia, né, desses crimes relatados pela Gazeta do Oeste. E, Lemuel, aquilo que se tinha como senso comum, o jornal explorou
uma verdade quase irrefutável, a de que os crimes violentos, de que a criminalidade, de que o tráfico de drogas, de que os homicídios, de que tudo isso ocorre no Santo Antônio. Então, a maioria eu acho que só teve, de todas as matérias que a gente catalogou, e se não houver havido falha nossa do ponto de vista do registro para a análise nossa científica, acho que só teve um caso do Nova Betânia, por exemplo, que foi as páginas do jornal. E tem mais. Esse caso citou-se que era no Nova Betânia, citou-se que era um empresário, mas eu particularmente que vivi dentro dos jornais, né, até o fechamento deles, da maioria deles, né, Moçoroense e Gazeta do Oeste fecharam em 2015, né, até hoje eu não soube o nome desse personagem. Então, são pessoas da periferia, são pessoas de baixa escolaridade, são pessoas pobres. E são, sobretudo, negros. Né? E são, sobretudo, jovens negros. Então, por serem também a maior parte das vítimas desses tipos de crime, e muito mais por uma questão de políticas públicas que nós não temos, de amparo a essas categorias de pessoas, categorias que eu digo enquanto de base da nossa estratosfera social, então elas se tornam então mais vulneráveis a essa violência que cada vez mais é forte, e cada vez mais atinge as famílias e, infelizmente, né, quase que exclusivamente as famílias de baixa renda. Então, são os pobres, são os negros, são os periféricos e são os pobres negros periféricos. Para o nosso público, para quem nos acompanha, o professor Márcio citou o bairro Nova Betânia, é um bairro de classe média alta aqui de Mossoró, um bairro nobre. E o Santo Antônio é um bairro popular, é um dos maiores bairros da cidade e é um bairro mais popular, só para situar o público do ponto de vista espacial, geoespacial aqui da nossa cidade. Márcio, não importa o tamanho da dor, o que importa é a repercussão do espetáculo? Sim, e essa observação, Lemuel, acompanha uma máxima do jornalismo. Qual é? Quanto mais quanto mais o fato atingir o maior número de pessoas, maior importância ela tem. E aí, se é um fato relativo a uma dor, e essa dor vai reverberar em curiosidade, em comentários, em fofoca com mais pessoas, aí é que ele vai ser explorado. Inclusive, Lemuel, porque a dor ela tem uma dupla avaliação no nosso ver. Primeiro, qual é? É que quem está com a dor passa para o outro como se fosse uma espécie de catarse. Ela quer contar, ela quer dizer para ver se alivia. Ela tem a falsa impressão de que vai esse seu sofrimento vai ser aliviado. E, por outro lado, a dor ela é instrumento de interesse do outro, mas como, Lemuel, como meio de fofoca, de atiçamento da curiosidade, não como instrumento de solidariedade. Quem conta, geralmente acha que está recebendo do outro solidariedade, mas, em tese, nos fatos que nós investigamos e que foram objetos aqui da nossa pesquisa, é muito mais pela curiosidade de saber. Tem um corpo ali no chão, chegou um parente. Quem ele era, o que fazia, por que hoje está nessa situação? Qual é a trajetória pessoal dela que fez com que a consequência final fosse estar estendido ali, sem vida, num bairro periférico, numa área geralmente de favela, vítima dessa violência urbana. Então, tem esse aspecto, né? As pessoas acham que, contando o outro, sim, elas até sentem, né, intimamente que estão ficando mais leves porque estão tirando um fardo ou estão dividindo esse fardo com alguém.
na vã impressão de que a sua dor está sendo instrumento de solidariedade, mas não está sendo instrumento de especulação. Você falou aí da sua experiência em 2 jornais da cidade, Isso. mesmo que essa experiência não tenha sido durante todo o tempo lidando, trabalhando com a página policial. Mas é possível descrever, pela sua experiência, pela sua pesquisa, o sentimento dos responsáveis pela espetacularização da dor, do crime e da tragédia, como editores, diretores, repórteres, como é o lado emocional, psicológico dessas pessoas em produzir essa espetacularização. Deu para perceber isso, Márcio? Deu. E é interessante, Lemuel, porque você tem, como você citou aí, alguns personagens, o repórter policial, o repórter fotográfico, o editor, às vezes o chefe de redação, algumas vezes o dono do jornal, todos eles com seus interesses, cada um ao seu modo, e todos eles premidos ou espremidos pela notícia. Por que eu estou dizendo isso, Lemuel? Porque, olha só, o dono do jornal, quando tem um fato que ele sabe que vai vender muito, ele vai ficar alegre. Não importa se morreu 2, 5, 10, ele vai vender mais. O editor, ele precisa que esse fato que o repórter policial está narrando tenha uma foto chocante. O repórter fotográfico, ao ter a foto chocante em primeira página, ele se sentiu importante porque, inclusive, havia uma certa disputa para saber quem oferecia a principal foto do dia ou quem oferecia a principal manchete do dia. E o repórter, do mesmo jeito, ter a principal matéria do dia como manchetão, que é aquela em letras garrafais na abertura da página. Então, a sensação, Lemuel, era de que se era importante. O jornal por vender mais, o editor por fazer a melhor chamada, o repórter por ter a melhor matéria entre aspas, e o repórter fotográfico por oferecer a melhor imagem. Então, naquela tensão diária de uma redação, ou naquela disputa com o concorrente, eu não me lembro, honestamente, de nós termos tido momentos de discussão em reunião de pauta ou em avaliação semanal do jornal, de uma avaliação mais humana do ponto de vista de que, meu Deus, aquele fato me chocou tanto, aquela condição foi tão ruim, aquela criança que foi atingida, aquela mãe que perdeu o filho. A ideia era, se nós vendemos 25 mil jornais, 2 mil jornais, perdão, ou 25 mil jornais com um sequestro, como é que a gente vai fazer para superar a venda de hoje, esses 2 mil hoje? Então, não tinha essa percepção mais humana, mais psicológica do sofrimento do outro. Tinha o desejo de vender. Tinha o desejo de se sentir importante por ter a melhor matéria, por ter a melhor foto, por ter a melhor chamada e por ter o melhor jornal espremendo sangue, como já diria o Angry Money. Márcio, você acha que esse tipo de jornal, esse tipo de matéria, esse tipo de repercussão de notícias, de tragédias, de crimes, contribui de alguma forma para reduzir ou fazer com que a sociedade reflita sobre o problema da violência no Brasil, nas cidades? O que você acha? Lema, é interessante, porque não sei se você percebeu, você como pesquisador ou como cidadão, nós temos hoje ainda um jornal impresso circulando, o Jornal de Fato. Nós chegamos a ter 4 jornais diários, além do De Fato, o Correio da Tarde, o Mossorense e a Gazeta. E depois de um certo tempo, deixou-se de publicar notícias relacionadas a suicídios. E a justificativa dos editores, dos donos de jornais,
e dos repórteres era de que essas notícias relacionadas a suicídio, elas estavam estimulando ou contribuindo para estimular que houvessem cada vez mais registros dessa natureza. Aí percebamos, se é um fato violento e o jornal diz que não vai mais publicar porque está estimulando que outras pessoas enveredem por esse mesmo caminho, por que é então que a notícia de um assassinato a bala não estimula que outros assassinatos a balas ocorram? Quer dizer que o camarada ele só reflete sobre a possibilidade de perder a vida se for ele mesmo que vá por fim a essa vida? Tá entendendo? Então, eu penso, Lemuel, que da forma como foi posta durante todos esses anos, e hoje parece-me que nós temos um jornal impresso, uma postura um pouco diferente, e eu explico já por quê. Então, parece-me que nós não tivemos grandes ganhos com essa postura, com essa publicação. Hoje você quase não tem, de Mossoró ao sul do Brasil, essas chamadas mais tão chocantes, por uma razão muito simples. O jornal que estava na banca hoje pela manhã são dos fatos que aconteceram até ontem, início da noite, mais tardar 8 horas da noite. Então, o que aconteceu depois que o jornal foi para a prensa, foi para a impressão, todo mundo já sabe. Então, hoje você quase não tem mais os jornais publicando esses crimes, porque o pessoal já viu nos blogs, já viu nos sites, já viu nas redes sociais, já chegou no Zap, já tem no grupo de Facebook. Então, ele só migrou, né? Então, ninguém deixou de publicar porque fiz essa reflexão de que estava contribuindo para tornar a sociedade mais violenta, e eu penso que sim, pelos elementos que a gente conseguiu reunir na nossa pesquisa, sim. Essa difusão, essa espetacularização, esse exagero na publicação e na exposição das notícias sensacionais. E por que sensacionais? Porque causam sensação, né? Em alguns de alívio, né? Em outros de curiosidade, em outros de interesse, sabe-se Deus lá por quê? Não foi porque as pessoas fizeram essa reflexão, foi porque deixou-se de se lucrar com isso. Então, ninguém compra mais um jornal para saber quem morreu ontem, porque todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe quem morreu. Por exemplo, não me lembro se hoje saiu na capa do jornal esse episódio do caminhão que pegou fogo, né? Então, com certeza, se nós não tivéssemos hoje essa democratização do acesso à informação pela popularização da internet, hoje essa era a principal manchete dos jornais e talvez de todos os 4 jornais que sucumbiram, os outros 3, porque não conseguiram acompanhar essa disputa, essa concorrência com o que se dissemina, com o que se publica nas redes sociais. Então, não creio que tenha havido, Lemuel, uma contribuição da crônica policial nesse processo de espetacularização para que tenha havido uma reflexão crítica e de melhora da nossa sociedade. Acredito que não. Estamos encerrando a nossa entrevista com o professor Márcio Alexandre e quero pedir a você que nos acompanha mais uma vez para se inscrever no canal, para compartilhar a nossa programação, dar o seu like e também dar suas sugestões. A sua participação é importante para fortalecer o nosso trabalho e também acessar outros programas com outras temáticas. A nossa grade de programação consta de 3 programas. Quarta-feira, o nosso programa de entrevistas, História Atual. Na sexta-feira, quinzenalmente, a resenha do Cangaço. E aos domingos, a coluna Minha Opinião. Márcio, abro para você, amigo, fazer as suas considerações finais. Lemuel, hoje meu interesse no tema é muito mais como educador, né, do que como jornalista ou como advogado não militante. Por que, Lemuel?
a gente sabe que os processos históricos, eles não acontecem do dia para a noite. Então, eu penso que toda essa espetacularização que houve aí em 2, 3 décadas, ela também tem reflexos muito fortes hoje em dia, inclusive, Lemuel, no espaço escolar. E me permita fazer uma observação sobre o momento que a gente vive, e eu serei breve, de qual é o discurso que se faz politicamente hoje em dia em quem está com o comando do poder federal. Uma das coisas que a gente percebeu na nossa pesquisa é que o discurso ele tem um poder muito forte. E então, não se engane, quando os jornais eles fazem essa opção por fazer a publicização do fato criminoso, violento, ele também está fazendo uma opção política, porque o não dito também tem algo de importante, né? Porque quando eu ofereço ao leitor só aquilo que ele quer do ponto de vista mais imediato e de pouca reflexão, li lá a matéria do crime, li a matéria do futebol, eu também estou impedindo ou criando entraves para que ele não veja, por exemplo, qual é a minha plataforma política, né? Qual é o discurso político que eu levo ali nas páginas? Que aí o discurso político vai só para aquele que interessa mesmo, né? Eu penso que fazer a opção por um, né, quase que invariavelmente, impede que você tenha acesso ao outro. E aí, Lemuel, hoje você vê, eu como professor tenho percebido isso, lamentavelmente, crianças, né, com esse discurso de violência, com esse discurso de eliminação das minorias. Eu, inclusive, escrevi um artigo, já escrevi, e eu fiquei tão estupefato com o fato, que eu escrevi, logo que eu tive essa experiência com uma criança de 11 anos de idade, ela estava numa fila de um programa social e à sua frente tinha um garotinho, né, o garotinho brincando, só que estava brincando com o corpo, ele estava remexendo os quadris, ele estava fazendo alguns meneios de cabeça, e o garotinho que estava 3 outros garotos atrás dele, olhou para ele sem motivo aparente, sem nenhuma provocação, e disse assim: me permitam o uso da expressão, que eu gostaria de ser bastante realista no que eu vi. Se não fosse crime, eu mataria os viados tudinho. Percebam, uma criança com 11 anos sabe que matar, independente de ser homossexual ou qualquer outra condição, é crime. Mas ele, por um desejo que algum discurso está sendo apresentado a ele, gostaria de que aquela situação fosse eliminada. Essa ideia, né, eugenista de que a sociedade não precisa ter o diferente, não precisa ter a diversidade, não precisa ter as pessoas vivendo aquilo que elas podem, que elas querem, que elas merecem. Cada ser humano tem o seu livre-arbítrio para ser o que querem ser. Então, Lemel, eu penso que carrega não só isso do discurso do nosso presidente hoje, mas carrega isso historicamente construído pela nossa sociedade. Porque, embora o presidente esteja aí há 3 anos martelando nisso, a criança talvez não, mas os pais da criança já têm isso introjetado desde que começou a acompanhar jornal só para ver a notícia de crime, só para ver a espetacularização, só para ver. Porque a gente fez uma observação na nossa pesquisa de que uma expressão do Morin é muito interessante. A gente gosta de ver o crime, de ver a notícia do crime, de ver a vítima, porque no nosso subconsciente, só quem morre são os outros. Então eu fico aliviado. Graças a Deus não foi comigo. Graças a Deus não foi com meu filho. Graças a Deus não foi com minha esposa, não foi com meu irmão. Então, isso é muito forte e as pessoas começam a perceber de que elas estão sendo levadas para um caminho que talvez, se a gente não tiver um olhar político forte para mudar essa realidade, talvez não tenha volta, né? O cenário é muito ruim, a condição é muito ruim e vai caber a nós saber se a gente quer essa sociedade que é cada vez mais excludente, que é cada vez mais eugenista, que é cada vez mais intolerante, ou se a gente quer que, mesmo com os problemas que nós enfrentamos,
nós tenhamos uma vida minimamente, né, harmoniosa, minimamente com a convivência dos contrários, com o estabelecimento do contraditório, com cada um podendo ser aquilo para o qual foi instituído enquanto missão. Penso eu, do ponto de vista divino, mas tem quem pense com outras perspectivas e para que isso ocorra, eu preciso também respeitar. E mais que isso, eu preciso saber que aquilo que a pessoa pensa é mais importante do que eu penso sobre o que ela pensa. Né? Então, assim, eu quero agradecer, Lemuel, espero que tenha dado uma contribuição aí aos que acompanham o canal. Muito feliz por estar aqui com você nessa conversa, espero que tenhamos outras. A gente fez uma pesquisa do ponto de vista de dados bastante densa, e a universidade aí, no departamento de História, está pleiteando um doutorado em ensino de História, um doutorado profissional, e aí eu penso que, inclusive por observação da banca e do meu orientador, de que a gente poderia perceber outros aspectos dessa pesquisa para um trabalho aí, quem sabe, de uma tese de doutoramento. Então, Lemuel, agradecer, dizer que a gente está à disposição. Ok, muito obrigado ao professor Márcio Alexandre. Parabéns pela sua pesquisa e realmente ela tem conteúdo para progredir e ascender a uma tese de doutorado. E espero que você consiga atingir o seu objetivo. E a você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco toda semana e desejo a vocês uma boa semana de trabalho, vem um feriado aí, descansem e um forte abraço para todos e para todas. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.